Falo Naspense aqui de Engenheiro Coelho. Eu sou o Binho Oliveira e estou aqui para falar com você sobre a semana de oração que começa agora. Vou estar sempre aparecendo no comecinho, antes da palavra ser apresentada, da música ser cantada, porque a gente está em um formato diferente. Eu não sei se você percebeu que a gente escolheu um formato para que você que está assistindo aula pelo celular ou pelo computador, você tenha a mesma sensação, a mesma experiência de conversar com a gente e de assistir a semana de oração. Por isso, gostou de alguma coisa? Escreve. Não gostou de alguma coisa? Também escreve. Teve dúvidas do que foi falado? Coloca aí. A gente quer interagir, trocar ideia, conhecer e aprender com o que vocês estão falando e o que a gente também está apresentando. Semana de oração, título provocativo. Coisas que eu aprendi em um ano para se esquecer. Gente, esse ano tá lasca. Passou voando. A gente já tá aí, setembro. E a gente precisa tirar lições desse período. E para isso, a gente convidou um personagem que tem falado aos nossos corações, Pastor Tiago Rodrigues. Já conhece? Se não, segue ele nas redes sociais, @Pastor Tiago Rodrigues. Ali você vai ver um camarada falando sobre o contemporâneo, falando sobre questões da Bíblia, falando sobre questões importantes do reino de Deus. Coisa boa, coisa fina. Então, ele veio falar pra gente uma semana, absorvendo sabedoria e dialogando sobre essas informações. No mais é só curtir, porque a música dessa semana, sensacional. O pregador, muito bom. E aí, quem vai abrir sou eu. Aí vocês veem se você tá no mesmo nível. Tá bom? Vamos pra cima, vamos começar nossa semana de oração, porque vai valer muito a pena. Imagine só, daqui a 30 anos, um adolescente voltando da escola, talvez sobrinho, filho, não sei se você vai ter um filho adolescente daqui a 30 anos, mas enfim. Imagine esse adolescente chegando para você e ele acabou de ouvir na escola, na aula de história, sobre o ano de 2020. E ele chega para você e pergunta como é que foi viver esse ano. O que você ia falar? Como é que você ia contar das suas experiências desse ano? O que você teria para falar do que você viveu e aprendeu em 2020? Nesse ano a gente aprendeu um monte de coisa, obviamente, a gente viveu experiências, estamos vivendo experiências únicas e a gente fala muito sobre isso, a gente está falando todo o tempo sobre coisas que são novas, coisas que a gente nunca imaginou, sobre o quão surreal esse ano de 2020 tem sido e a gente tem falado tanto sobre isso porque a gente não se cansa de surpreender. Inclusive, nos surpreende o fato da gente ter se adaptado com um tipo de vida que a gente não imaginava. O fato da gente ter se adaptado, por exemplo, você se adaptou a acompanhar aulas à distância e talvez em algum momento da sua cabeça, da sua caminhada acadêmica, você já disse para você mesmo, eu não consigo fazer nada EAD. Bem, aí está você tentando pelo menos fazer alguma coisa à distância. As coisas vão mudando numa velocidade muito grande, a gente tem vivido situações únicas. Eu não sei se você se lembra no começo da pandemia, quando a galera foi pro supermercado muito louca para comprar papel higiênico. A gente viveu tudo isso esse ano. A gente, além disso, nós vivemos ainda uma sequência de debates, de questões muito grandes que vieram. A gente teve que lidar com o isolamento, a gente teve que lidar com o uso de máscara, a gente teve que lidar com uma neura para ter álcool gel em todos os lugares. E no meio de tudo isso, a gente viveu, talvez a máxima desse ano foi a gente ter olhado para esse ano com um monte de planos. Eu não sei onde você estava no dia 31 de dezembro de 2019 para o dia 1º de janeiro de 2020, mas uma coisa é certa, você não imaginou que esse ano seria assim. E a gente tinha planos para esse ano, a gente tinha um monte de coisa pensada, planejada. A gente olhou para esse ano de 2020 com algumas intenções muito claras. Eu sei, por exemplo, de uma série de casais que iriam se casar esse ano e pensaram de uma maneira. Alguns tiveram que adiar para o ano que vem, alguns estão adiando para o final do ano, alguns simplesmente não vão, estão sem data. Alguns casaram, e casaram numa situação completamente diferente, sem amigos, sem a presença de muita gente da família, com os padrinhos todos de máscara. Um monte de coisa foi diferente. Um monte de coisa está sendo diferente. E para muita gente esse ano, e com alguma frequência você deve ter ouvido alguém dizendo isso, olha, esse ano foi um ano perdido. Foi perdido para os negócios, foi perdido dentro do projeto de
carreira, alguns que esperavam e contavam que esse ano iam alcançar algum estágio, iam ter algum tipo de possibilidade de estágio diferente, alguém que havia passado um processo seletivo e estava contando que esse ano ia começar a trabalhar em um lugar novo e simplesmente as coisas pararam. Algumas pessoas que pensaram em investir em alguma outra coisa, pensaram, olha, eu vou dar um gás um pouco maior na minha vida nessa área, naquela área. E tem muita gente olhando para esse ano e pensando nisso. Esse ano acabou, esse ano precisa acabar o mais rápido possível, esse ano precisa virar logo de uma vez para a gente poder voltar novamente à nossa vida, a algum tipo de normalidade. A gente tem uma ilusão com isso de normalidade, né? Porque a gente chama de normal uma vida que está em constante mudança. Bem, em algum lugar a gente achou que isso é a normalidade, mas esse é assunto para outro momento. O fato é que a gente está olhando para esse ano, desejando que ele acabe. E para muita gente, eu não sei para você, em que aspecto esse ano foi perdido. Eu queria pensar com você, antes de qualquer coisa, que você pensasse um pouquinho sobre isso. Em que aspecto esse ano para você pode ser entendido como ano perdido? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você. E a segunda pergunta, qual foi a grande lição que você já tirou desse ano? Quando você pensa na sua caminhada desse ano, e se você tivesse que escrever, colocar em letras bem grandes um recado que 2020 deu para você nunca mais esquecer, qual seria esse recado? Se você tivesse que fazer uma parede no seu quarto com a frase mais importante de 2020, o ensinamento, o aprendizado mais importante, o que você aprendeu nesse ano? Eu aprendi algumas coisas. Para mim foi um ano, e tem sido um ano muito estranho. Eu vou contar para você rapidinho o que rolou comigo. Eu trabalhava no interior do Paraná, me mudei em janeiro para trabalhar em São Paulo e vim para uma cidade, saí lá de uma cidade de 3 mil habitantes, morando no internato, e vim para São Paulo, morar ali no centro de São Paulo, na confusão do centro de São Paulo, e dali a alguns meses a pandemia chegou. Eu estava num trabalho novo, sem muitos vínculos com as pessoas, sem ter conhecido muita gente, e de repente eu me vejo fechado na minha casa. Saí de um ano onde eu viajei um monte, onde eu passei pouquíssimo tempo na minha casa, para um ano onde eu simplesmente não saio da minha casa. E no meio disso tudo, Deus me proporcionou algumas reflexões muito importantes. E o que eu quero compartilhar com você durante essa semana são as minhas reflexões, são insights que Deus me deu, são lições que eu tenho aprendido. Tenho aprendido e compartilhado. Algumas eu aprendi porque eu ouvi pessoas falando. Algumas eu aprendi porque eu estou em contato com pessoas e algumas pessoas elas estão vivenciando algumas coisas, aprendendo algumas coisas e eu estou aprendendo junto com elas. Só que pra gente começar essas lições, eu preciso talvez limpar a minha cabeça disso. Eu quero convidar você também para talvez tirar algumas premissas falsas da sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente está olhando para o tempo passando, e a gente se acostumou com isso, a gente se acostuma, obviamente, com um dia que começa, um dia que termina, um ano que começa, o outro que termina, os ciclos vão passando, e a gente então assume algumas coisas como sendo certas. E nesse nosso estabelecimento de premissas, às vezes acontece da gente estabelecer uma premissa incorreta. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu era pequeno, por exemplo, talvez quando você era criança, você vai se lembrar disso. Quando a gente é criança, algumas crianças elas não gostam tanto, por exemplo, de banho quanto outras. E o que geralmente acontece, e talvez você já deu essa resposta para alguém quando você era pequeno. Talvez você já respondeu, por exemplo, alguém falou, tá na hora de você tomar banho. E talvez você disse alguma coisa do tipo, mas eu nem me sujei, eu nem fiz nada. A gente tem uma ideia, então, que se eu não me expus a uma sujeira que eu consigo ver, então talvez eu não precise de banho. Isso é um exemplo bem tosco do que é uma premissa falsa. Uma premissa falsa é algo que a gente estabelece como ponto de partida para as nossas reflexões, para os nossos posicionamentos. E quando eu estabeleço essa premissa, ela me orienta. O problema é que se ela é falsa, ela me orienta por um caminho falso. Se ela não é real, se ela não é verdadeira, ela vai me orientar por um caminho incerto. E aí entra o ponto muito importante. A ideia do ano perdido. De onde vem a ideia do ano perdido? De duas premissas falsas que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que a gente tem uma premissa falsa que sucesso, coisas boas, exitosas, felicidade tem a ver com a consumação daquilo que a gente planejou. Se eu planejo alguma coisa e os meus planos estão funcionando, isso quer dizer que a vida está dando certo. Se você planejou então que você iria se formar e conseguir um trabalho e casar e ter filhos, se você planejou essa vida e essa vida acontece, essa vida deu certo. Se você planejou que você ia fazer uma viagem, essa viagem acontece do dia que você
embarca e você volta no dia que estava planejado e você passa por todos os passeios, então essa viagem deu certo. A gente é acostumado a entender que o que dá certo é aquilo que sai da maneira como a gente planejou. A gente faz muito plano, a gente aprende cada vez mais a planejar e parece que existe essa ideia de que quanto mais eu consigo organizar, mais eu consigo controlar. Nós somos sedentos por controle, nós somos obcecados por controle, nós temos uma necessidade constante de controlar os processos, nós temos uma necessidade constante de tentar prever os resultados. A gente passa todo o tempo olhando para a nossa volta, olhando para aquilo que está acontecendo à nossa volta e tentando prever as coisas para colocar dentro de um controle. E a gente então construímos os nossos planos e entendemos dessa maneira. Se as coisas funcionarem do jeito que eu planejei, então deu certo. E isso é uma premissa falsa. Por quê? Porque as coisas nem sempre e com grande frequência elas não acontecem da maneira como nós planejamos. E mais, eu acho que uma lição grande que esse ano trouxe pra gente é que, querido, não tem nada no seu controle. Nada. O controle é uma ilusão. Na verdade, a gente não está tentando controlar as coisas, a gente está tentando criar estratégias para conter o descontrole das coisas. Basicamente é isso que a gente faz. A gente nasce e a gente tem uma caminhada, já antes da gente ter noção de vida, a gente já tem uma caminhada que em algum momento dará em morte. Quando a gente olha para isso, qual que é o grande negócio da vida da gente? Ter uma vida minimamente organizada para a gente conter. Primeiramente, a gente contém a morte, então a gente vai tentar sobreviver, e depois a gente passa a lidar com outros riscos. A gente passa a lidar com relacionamentos, a gente se frustra nos relacionamentos, então a gente cria estratégias para conter, para que outras frustrações não aconteçam. Eu me machuquei numa relação, então eu crio agora estratégias para não me machucar na próxima. Eu então me dei mal nesse negócio, ouvi alguém que não foi muito bem por esse caminho, então eu crio estratégias para tentar controlar, para tentar minimizar o sofrimento, para tentar fazer com que a vida não doa tanto. E aí cabe uma coisa importante para você, para mim, a vida vai doer. E a vida talvez já esteja doendo. Talvez 2020, inclusive, esteja sendo um ano um tanto doloroso. E não tem muito o que fazer. Não é porque não tem o que fazer porque você não dá para evitar. É porque realmente quando a gente pensa nas dores, no sofrimento, nas dificuldades, a gente vai falar disso mais pra frente, nas injustiças certas desse tempo, é isso que a gente tem. Diante disso, essa premissa de que quando as coisas funcionam como eu planejei, isso é um indicativo de que elas estão dando certo, essa premissa é falsa. E ela é falsa porque ela é extremamente frágil. Você e eu, nós não temos como garantir que as coisas vão sair como nós planejamos. A segunda premissa, a gente tem a ideia, nessa segunda premissa, de que nós precisamos estar constantemente produtivos. Essa é a ideia. Então, eu entendo que esse ano foi perdido, por quê? Porque eu não consegui produzir tudo o que eu queria produzir. Nós vivemos em uma sociedade que ela é regida por produção. Você é entendido como alguém útil quando você produz algo. Na verdade, nós vivemos numa sociedade que não sabe lidar com ninguém inútil. E é interessante pensar sobre isso, porque você já pode estar falando, mas ninguém é inútil. O fato é que realmente ninguém é inútil, mas dentro daquilo que nós vivemos como um mundo extremamente voltado para o consumo e que precisa que a gente seja produtivo todo o tempo, que a gente esteja gerando riqueza, ou para a gente ou para as outras pessoas, nesse mundo que a gente vive, algumas pessoas elas são classificadas como menos úteis. E a gente se sente, talvez você viveu isso em 2020, já teve desse ano essa sensação de que você não estava sendo útil, que você levantou de manhã e você simplesmente preencheu o seu dia todo com coisa nenhuma e chegou no final do dia e estava se sentindo inútil. Essa sensação de inutilidade ela é muito pesada dentro de uma sociedade que ela preconiza, ela coloca sobre a gente a ideia de que você tem que estar produzindo alguma coisa, você tem que estar fazendo algo, você tem que estar trabalhando em alguma coisa, você tem que estar sendo útil para as pessoas, útil para você mesmo. Eu me lembro que logo quando começou e teve um movimento de, olha, vai ter que todo mundo ficar em casa. Quando começou esse movimento, já surgiu gente falando, olha, aproveita que você vai ficar em casa para aprender um novo idioma, para aprender crochê, para você aprender a fazer decopagem, aprenda alguma coisa dentro da sua casa, faz um curso. Porque a ideia não apenas ocupar a mente, mas é porque nós não sabemos, nós somos incapazes de lidar com o ócio ou de simplesmente pensar que nós somos úteis quando a gente chega no final do dia e a gente não produziu nada. Nessa ideia de não ser produtivo, nessa necessidade, nessa tirania da produtividade, a gente então passa por um ano onde a gente fica olhando o que eu fiz esse ano.
E a gente fica pensando, eu fiz bem pouco. Talvez você não aprendeu nada novo e a gente e teve gente que ficou culpada, né? Quando acabou um pouquinho esse momento que a gente estava vivendo, quando a gente passou um pouquinho por esse momento que a gente estava vivendo, teve algumas pessoas que elas se sentiram extremamente culpadas. Culpadas porque elas estavam olhando pro ano e elas ficaram pensando, nossa, o fulano lá fez isso, o fulano lá tá malhando em casa, o fulano lá tá perdendo peso, aprendeu a cozinhar, e aquele lá virou a Masterchef, e um monte de gente virou um monte de coisa. E aí você olhou para você e você pensou, mas eu não fiz nada. E a gente tem, dentro da nossa compreensão de sociedade, que quem não faz nada é inútil, e a gente tem essa ideia de que a gente precisa estar todo o tempo produzindo alguma coisa, eu preciso estar entregando alguma coisa, eu preciso estar fazendo alguma coisa. E quantos de nós não perdemos o sono? Quantos de nós não perdemos a paz? Quantos de nós não gastamos os nossos relacionamentos? E quantos de nós não perdemos oportunidades enormes de olhar para dentro da gente porque a gente está preocupado em produzir coisas para os outros? Essas duas premissas fazem com que a gente olhe para esse ano e pense que esse ano foi perdido. É a ideia de que eu preciso estar produzindo alguma coisa todo o tempo, e é essa ideia de que as coisas só podem ser consideradas como válidas ou como tendo dado certas quando elas aconteceram da maneira como havia planejado. Eu quero deixar para você um texto de João, capítulo 5, quando Jesus cura um sujeito paralítico, um sujeito que não andava, um sujeito não produtivo. Jesus chega na vida desse sujeito e esse sujeito ele não pede nada para Jesus, ele não tem em nenhum momento, vários dos milagres que acontecem de Jesus tem alguém pedindo, de forma muito especial, os milagres que estão registrados em João, quase todos eles partem da iniciativa de Cristo, é Jesus quem decide curar. Não é alguém que diz, ô Jesus, faz alguma coisa por mim, não, é ele quem toma a iniciativa de fazer alguma coisa. E aí Jesus chega para aquele homem, passando por ele, pergunta se ele quer ser curado e ele fala que sim. Mas ele não responde dessa maneira, sim, eu quero ser curado. Ele fala da impossibilidade dele. Ele fala, eu não tenho como me mover. Ele tinha a compreensão de que o milagre poderia vir apenas por um caminho, que era ele sendo lançado dentro de um tanque, que a água se mexia lá em algum momento, as pessoas eram curadas, existia uma lenda sobre isso, ele acreditava nisso e estava ali por aquilo. E é interessante pensar que esse sujeito está ali, Jesus passa por ele e ele diz simplesmente, eu não tenho ninguém. Eu não sei se você passou por isso nesse período desse ano. De olhar para você, talvez para sua casa, para o seu quarto, de olhar para a sua vida e ter essa ideia. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para quem ligar, eu não tenho ninguém com quem falar. E talvez eu tenha... E sabe o que é o pior? É quando a gente tem um monte de gente para quem ligar e a gente sente que ninguém vai saber exatamente acolher o que a gente está vivendo. Eu tenho um monte de gente com quem falar. E aí você olha lá e você vai rodando os seus contatos e você tem um monte de gente que poderia receber a sua ligação e que talvez você poderia conversar de alguma coisa, mas às vezes dá a sensação da gente não ter ninguém. Esse sujeito estava assim, cercado. A Bíblia diz que tinha uma multidão. E ele olha para Jesus e fala, eu não tenho ninguém. Jesus chega na vida daquele homem e fala para ele, então faz o seguinte, junta suas coisas, pega a sua esteirinha, enrola e vai para sua casa, caminhando. Aquele sujeito simplesmente se agarrou a isso. Eu acho muito louco isso. Eu acho muito louco o sujeito, a primeira vez que ele encontra com Jesus, é um desconhecido que chega para ele e diz para ele, olha, pega a sua cama e vai embora para sua casa. E ele simplesmente pegou a cama e saiu andando e foi embora. No percurso, no caminho, ele encontra alguns líderes religiosos, e esses líderes religiosos questionam por que ele está caminhando, por que ele está carregando o leito dele no dia de sábado, que era um dia sagrado. E nesse contexto eles começam a criticá-lo e ele fala, olha, um homem chamado Jesus falou para eu fazer isso e eu estou fazendo. E se ele tem autoridade para falar para eu andar, se eu não conseguir andar, eu é que não vou dizer para ele que eu não vou carregar meu leito. Se o sujeito chega na minha vida e me fala que eu estou livre da minha solidão, que eu estou livre da minha escravidão, que eu estou livre do peso de... Se ele chegar na minha vida e fala que eu estou livre de uma doença de 38 anos e a única coisa que ele fala é para eu levar minha cama embora, eu que não ia deixar minha cama lá. E ele simplesmente vai embora. E aí então vão atrás de Jesus e Jesus diz algo muito bonito. Dentre tantas coisas, né? Eu não sei se Jesus... Acho que Jesus nenhuma diz nada feio. Mas ele diz algo muito, muito especial. Jesus responde no versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu acho bonito pensar que Jesus está falando para eles no dia do descanso que ele trabalha e que o pai trabalha.
E por que eu acho isso muito bonito? Porque a gente vive nessa tirania de todo tempo ter que entregar alguma coisa. Eu acho estranho quando a gente pergunta para as pessoas como é que está a vida e a pessoa responde, está numa correria. As pessoas não perguntam mais, não respondem mais se elas estão bem ou se elas estão mal. Elas simplesmente falam do ritmo da vida. É louco isso, né? As pessoas elas não dizem mais como elas se sentem. Elas dizem como elas estão se movendo. E que elas estão se movendo muito rápido. E quando elas não estão na correria, elas falam, como é que está a vida? Ah, está meio parada. Parece que a nossa vida diz respeito à nossa velocidade. E aí vem Jesus no dia do descanso e fala para aquelas pessoas, meu pai não parou de trabalhar, eu não parei de trabalhar. E o que isso ensina para mim? Que no meio dessa vida tão agitada que a gente vive, no meio dessa vida maluca que a gente foi obrigado forçadamente, se a gente foi obrigado, obviamente foi forçadamente, mas que a gente foi obrigado a frear, a parar, a desacelerar, a se confrontar com o nada, com o vazio do dia, com a experiência da inutilidade, com o ócio, com um dia preenchido com nada, só com a gente mesmo, com uma cabeça que não tinha nada para produzir a não ser pensamentos a respeito de nós, dos outros, num tempo em que tentaram, e a gente tentou muito, preencher a nossa vida com um monte de coisa nesse período todo. Nesse tempo em que a gente é obrigado a produzir todo o tempo, vem Jesus e diz para mim e para você, o único que precisa trabalhar sempre sou eu, não é você. O único que precisa produzir sempre sou eu, não é você. Quando você for improdutivo, confie que eu continuo produzindo. Quando você para, eu continuo, porque o único ser desse mundo, o único ser do universo que precisa ser constantemente produtivo e dar conta de ser isso, é Deus. O único ser desse universo que precisa trabalhar e que trabalha ininterruptamente e que dá conta de fazer isso, é Deus, não é você. Você pode, de vez em quando, abraçar o ócio. Você pode, de vez em quando, desligar seu celular. Você pode, de vez em quando, dizer não para os compromissos. Você pode e precisa, de vez em quando, encarar a solitude e ficar só você e você mesmo. Você pode e precisa, de vez em quando, diminuir as suas cobranças e quando vier, mas você entregou aquilo, você não entregou aquilo, eu não vou entregar nada hoje. Esse tempo em que a gente foi obrigado a parar, em que talvez você acordou no horário que você não acordava, em que você se deu ao luxo de ficar de pijama o dia inteiro e você ficou se sentindo mal por isso. Eu quero que você se lembre, você se sentiu talvez esse ano não foi perdido. Se os planos não aconteceram da maneira como você queria, lembre-se disso. Essa é uma premissa falsa das coisas dando certo. A gente está vendo isso agora como um grupo, como sociedade. Mas você já experimentou isso quantas vezes dos seus planos darem errado? Agora a diferença é que nesse ano o plano de todo mundo deu errado. É só isso. Mas como indivíduo a gente experimentou isso quantas vezes? E nessa nossa necessidade de produzir, de escrever, de fazer isso, de fazer aquilo, de entregar isso, entregar tudo mais. Vem Deus, Jesus diz pra gente, meu pai trabalha até agora. O tempo vai passando. O tempo não parou. Mas quando você se sente parado, quando você se sente estagnado e talvez você olhe para você e fique pensando o que eu tenho para entregar, o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para produzir. Deus está dizendo para mim e para você, filho, às vezes você não precisa produzir nada, deixa que eu estou produzindo. Eu estou criando todo o tempo, eu estou mantendo todo o tempo, eu estou sustentando todo o tempo. Quando seus planos estão fora de ordem, eu estou fazendo novos. Nesse ano de 2020, você olhou para o mundo todo caótico e ficou, como é que vai ser? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? E Deus está dizendo, no meio do seu caos, de tudo isso, eu continuo trabalhando. Deus não entrou em quarentena, Deus não conhece isolamento social, Deus não conhece distanciamento social e menos ainda Ele usa máscaras. Um Deus que está constantemente com a gente, sempre ao nosso lado. Ele está dizendo para mim e para você, filho, se os seus planos deram errado, fique tranquilo e aceite que isso vai ser uma constante na vida. Lidar com planos errados é uma constante. Se você não conseguiu ser produtivo como você queria, se você não alcançou as coisas que você queria, descanse na certeza de que o único ser que precisa e dá conta de ser produtivo todo o tempo é Deus. E hoje a gente é chamado para aceitar isso mais uma vez na minha vida e na sua vida. Queria que você, nesse primeiro dia, tivesse isso muito claro na sua cabeça, na sua mente. A gente vai ouvir uma música e essa música, ela nos leva a pensar. Nos leva a pensar que
O descanso que a gente está precisando é esse Deus produtivo que oferece. A paz que a gente está precisando está nele. A companhia que a gente está precisando, como aquele sujeito que disse eu não tenho ninguém e de repente encontrou a Cristo, está nele. A sua utilidade não depende do quanto você produziu esse ano. O seu valor não está relacionado ao quanto você consegue entregar. O seu valor não está relacionado ao quanto de coisa você conseguiu fazer, cursos que você conseguiu fazer e como você conseguiu preencher o seu tempo livre. E nem mesmo tem a ver com o seu rendimento acadêmico, o seu rendimento profissional. O seu valor diz respeito a um Deus que olhou para você e viu valor em você, Ele vê valor em mim. E esse Deus que vê, que percebe, que é constantemente produtivo, Ele quer vir ao seu encontro, Ele quer vir ao meu encontro, oferecendo não apenas essa ideia e tempo e oferecendo uma vida agitada, mas principalmente oferecendo a paz de estar perto dEle, a companhia constante dEle e a segurança que eu e você precisamos. Que os nossos planos falharão constantemente, mas os dEle não serão frustrados, como diz Jó capítulo 42. E que esse Deus, que sempre trabalha, Ele está produzindo por nós, em nós e através de nós, mesmo quando nós não conseguimos ser produtivos. Escute a música, pense sobre isso e faça reflexões, tome decisões e abrace esse ano e abrace as lições que esse ano trouxe para você. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele lê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, oh, água viva. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração.
servido na cruz para todo cansado que Cristo oferece. Ele o que Cristo oferece. Quero orar com você nesse momento. E antes de orar todos os dias, eu gostaria de te convidar a tornar aquilo que você ouviu uma bênção em favor de alguém. Sabe como? É possível que você conheça alguém que nesse ano se sentiu mal, se sentiu improdutivo, se sentiu triste, alguém que está... Todos nós fomos abatidos ou abalados por alguma coisa. Mas é possível que você conheça alguém que foi abalado de uma forma ainda mais severa por um plano que deu errado. Alguém que estava com um sonho muito grande de ser realizado esse ano e não deu certo. Alguém que estava com expectativas altíssimas para esse ano e elas foram frustradas. Ou alguém que ainda está tentando entender como funcionar. Alguém que não conseguiu, talvez, voltar a algum tipo de funcionamento. E eu queria que você pensasse em como é que você pode abençoar a vida dessa pessoa hoje. Talvez você pode mandar uma mensagem, talvez você pode fazer uma visita, talvez você pode fazer uma ligação de vídeo, eu não sei. Mas eu queria que você hoje se colocasse presente na vida de alguém que está, talvez, contando os planos que não deram certo, alguém que talvez está se sentindo improdutivo, alguém que está se sentindo culpado por não ter sido tão útil quanto gostaria. E talvez você saiba que as pessoas estão se sentindo, talvez você consegue identificar o que ela está vivendo. E a minha oração hoje é para que Deus te abençoe e te ajude, mas te ajude a abençoar a vida dessa pessoa também. Vamos orar? Querido Deus, a gente te agradece pelo teu cuidado e nós te agradecemos de maneira muito especial, porque o Senhor é paz, é amor, é justiça, é companhia, e o Senhor está presente conosco, nos dando tudo isso, nos oferecendo a tua presença, nos oferecendo a tua influência na nossa vida, e nós te agradecemos por isso. Nós, nesse momento, oramos ao Senhor, porque nós estamos contando já há algum tempo planos que não deram certo, nós tínhamos outros propósitos e projetos para esse ano que não funcionaram, e nós pedimos ao Senhor que nos ajude a humildemente aceitar que essa vai ser uma constante por muitas vezes. Que o Senhor nos ajude a lidar com coisas que saem do nosso controle, que o Senhor nos ajude a lidar com os planos que não funcionam da maneira como nós queremos, que a gente aprenda a viver uma vida onde a gente não precisa, onde o Senhor nos liberte da necessidade de controlar todas as coisas. E também, Senhor, ensina-nos que às vezes a gente não vai ser tão produtivo quanto as pessoas esperam. Nos ensina que às vezes a gente não vai conseguir entregar tudo aquilo que as pessoas desejam que a gente entregue, e nem mesmo que a gente vai conseguir viver à altura das nossas próprias expectativas. Mas ensina-nos, Senhor, a dizer não de vez em quando, a parar, a descansar, a encarar a solitude. Nos ensina de vez em quando a silenciar as vozes todas e ouvir apenas a tua, e ouvir a tua voz dizendo que o Senhor não se cansa, que o Senhor não se cansa de trabalhar em nós, por nós e através de nós. Que a gente tenha certeza que quando a gente está no nosso baixo de produtividade, o Senhor sempre está produzindo, o Senhor sempre está fazendo obras novas e grandiosas em nós e na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a aceitar isso cada vez mais e que a gente consiga levar essa mensagem para abençoar a vida de outras pessoas. Fique conosco, dá-nos a tua bênção por Jesus. Amém, Senhor.